da equação da energia. E, para falar da equação da energia, eu vou projetar o meu quadro e nós vamos fazer como temos feito todos os dias. Tudo bem? Por favor, gente, se tiverem qualquer dúvida, se você quiser me interromper, é o jeito que eu prefiro trabalhar. Eu prefiro ir tirando as suas dúvidas à medida que elas forem aparecendo para você, você ficar sempre livre à vontade. Abra o microfone, manifeste-se. É a melhor maneira da gente trabalhar e de a gente aprender juntos, tá? Então, nós estamos em transferência de calor. Não, não vou fazer isso, não. Vou botar aqui logo a equação da energia. Tá? No fundo, essa equação que nós vamos produzir hoje, ela depende de duas leis fundamentais da energia, da física. A primeira lei da termodinâmica e a segunda lei da termodinâmica. Vocês vão ver que nós precisamos da segunda lei da termodinâmica com frequência, não para produzir a equação da energia purinha, mas para fazer alguns movimentos que a gente vai precisar. Na verdade, pelo menos a gente vai precisar definir bem as quantidades que são inerentes à segunda lei, tá? Mas o que é a equação da energia? A equação da energia, por si só, ela é, na verdade, a primeira lei da termodinâmica. E aí, lembrando, nós estamos sempre naquele meu desenho que já está ficando bem manjado, que é um monte de linhas de linha de corrente não, de trajetórias, para mostrar para vocês que isso aqui é o escoamento, tá? Na verdade, isso não podem ser trajetórias, se isso for uma foto, né? Então, isso aqui são muitas partículas num volume delimitado por uma superfície de controle S e um volume V de T, tá bom? Olha, o que é que diz a primeira lei da termodinâmica para a gente, tá? Lembrando que se isso aqui é um volume de partículas materiais, portanto, são sempre as mesmas partículas, isso pode ser tratado como um sistema termodinâmico. A matéria que está ali dentro daquela batatinha azul é sempre a mesma, tá? Então, num sistema termodinâmico, o que é que diz a primeira lei da termodinâmica? Ela diz basicamente que a taxa, essa é uma das formas de escrever, né? Eu podia escrever na forma da variação, mas eu escrevi na forma da taxa, tá? Que a taxa de variação da energia total daquele sistema lá no tempo é igual ao calor que é transferido, isso que pode ser um Q ponto, assim, porque é taxa. É a taxa potência na forma de calor que é transferida para o sistema, tá? Mais a potência das forças que realizam trabalho sobre esse sistema. Então, como é que fala? Isso aqui a gente vai entender aqui. Aqui, às vezes na termodinâmica a gente põe um sinal de menos aqui, quando a gente está referindo ao trabalho ou à potência realizada pelo sistema, tá? Aqui, nos dois casos, esse trabalho aqui, ó, né, isso que seria uma taxa de trabalho, tudo bem? Pode ser? Uma taxa de trabalho realizada sobre o sistema. E esse aqui é um calor transferido para o sistema. Então, esse aqui é uma taxa de calor transferido para o sistema. Tá? Então, na verdade, se esse Q é positivo, a derivada da energia sobe, se esse W é positivo, a derivada da energia também sobe. Tá bom? E essa energia, o que tem dentro dela? Olha, muitas vezes, quando a gente está muito assim no contexto da engenharia e tal, a gente acaba botando dentro da energia umas energias potenciais, sabe? Vai colocando tudo ali dentro. Mas, se a gente pensar bem mesmo, só tem dois tipos de energia que nos interessam aqui, porque todas as outras a gente acaba conseguindo, olhando o sistema macroscópico, tá? Todas as outras energias a gente consegue colocar na conta
de algum trabalho, de alguma força potencial, de algum potencial gerador de uma força, sendo mais preciso. Então, essa energia total aí, ela vai contar com uma energia interna, mais a energia cinética. Eu vou botar assim, EK para energia cinética. E essa aqui é a interna. Certo? Então, essas partículas se movem, né? E eu tenho que somar a energia cinética de todas as partículas materiais ali dentro, tá? E o sistema como um todo tem energia interna, tá bom? Então, como é que fala? Que é essa energia que a gente pode fazer essa ideia, né? Que ela está muito associada aos potenciais e também à energia cinética translacional e rotacional, que acontece na escala microscópica, lá quando você está olhando as moléculas e tal, aquela coisa toda, tudo bem? Então, a conversa aqui é muito simples. Ó. Se aqui a gente não tem dúvida, qual que é o nosso trabalho? Qual que é a nossa tarefa aqui? A nossa tarefa a primeira é muito fácil, que é simplesmente escrever essa derivada temporal para o nosso volume de controle, depois usar o teorema do transporte para botar a derivada para dentro da integral. A primeira a gente está cansado já de fazer, fizemos já umas 12 vezes. Tá? A segunda também é fácil. A gente só tem que ir com calma, ir com jeito, sabe? Por quê? O calor vai ser muito fácil da gente calcular. Porque o calor que está entrando no sistema, o calor, você vai identificar que ele aparece na fronteira do sistema. Então, a única coisa que a gente tem que ver é pegar o calor, pegar um vetor fluxo de calor, tá? Em fluxo por unidade de área. E por que a gente vai fazer isso? Porque a gente vai integrar ele na área superficial desse sistema, porque ele está atravessando por ali. Né? E o único cuidado que a gente tem que ter é que a gente só pode pegar o calor que entra. Se por acaso esse vetor, porque esse calor aqui vai ser um vetor, você vai entender. Tá? Se por acaso esse calor aqui ele não tiver na direção correta, tá bom? A gente tem que, ele não vale, né? Você tem que pegar só o que está na direção normal entrando no sistema, é o que entra, né? Direção normal. E o trabalho? A gente tem que identificar as forças que realizam o trabalho. No fundo é muito fácil. Bom, no fundo é muito fácil. Quer ver? Vai comigo. Quem é a energia total do sistema lá? Isso aí a gente já está assim, sabe, craque. É derivada temporal. Vou fazer uma integral de volume, vou integrar em todo o volume. Então eu tenho que pegar a energia, o ρ, e aí eu vou multiplicar aqui, ó, pela energia específica, por unidade de massa. Então vai ser quem? A energia, opa, Ctrl Z, a energia interna, que eu vou chamar aqui de EI, eu não quero botar U, porque eu estou usando U para velocidade, tá? EI, mais a cinética específica, tá? Por unidade de massa. A cinética seria assim, ó, meio do módulo da velocidade ao quadrado de cada partícula, tá? Módulo da velocidade ao quadrado das partículas materiais. Então aqui vai ser só U escalar U. Isso aqui é a velocidade das partículas materiais. Então, isso aqui quem é? É a energia total do sistema. Todos de acordo? Tudo bem? E agora a gente tem que somar aqui o calor e a potência que entra lá, desse outro lado. Então, vou botar aqui. Olha, lembra que como é que fala? Esse volume material azul, tá? Ele está se movendo como é que fala? Está se movendo com o escoamento. Isso é importante eu te dizer porque o que acontece? Muitas vezes quando eu chego nessa hora e vou calcular o calor, né, a pessoa fala, mas como é que eu posso transferir calor para esse sistema aí? A gente acaba falando assim, por instinto, né? Ah, ele pode entrar por convecção, por radiação, por, por condução, né? Por uma soma de todos esses modos, né? Na verdade, por radiação até que vale, mas eu vou jogar fora, tá? Eu vou considerar que isso é um meio em que as trocas por radiação não são tão significativas. Ou é um meio muito transparente, como é a maioria das vezes, né? Mas por convecção não entra calor aí. Por quê? Porque essas partículas estão andando no escoamento. Elas estão juntas. Não tem fluxo de massa através da fronteira S desse sistema de partículas. Então não tem convecção. A única maneira de entrar calor aqui dentro é pelo mecanismo difusivo, pela condução, tá? Então, o que a gente pode imaginar, ou o que a gente deve imaginar, é que
de alguma forma, vamos supor, em função das condições de contorno do problema, pode haver uma estratificação de temperatura nesse escoamento, tá? Ou seja, ele pode ter ali umas linhas de isotemperatura, uma estratificação de temperatura. Estou fazendo um desenho genérico, tá? Assim, opa. Então, isso aqui seriam linhas de temperatura constante. Tá? E o que acontece nessas linhas de temperatura constante, tá certo? Elas induzem um fluxo de calor. Tá? Então, no fundo, eu desenhei aqui só para você entender que se o fluxo de calor for, por exemplo, condutivo, usando a lei de Fourier, coisa que eu só vou usar no finalzão lá, ele acontece em função do gradiente de temperatura e ele tem uma direção e um sentido, ele é um vetor. Tá? Diferente de quando a gente está falando de calor para um sistema termodinâmico lá na termodinâmica clássica, que a gente não está vendo bem isso. O nosso sistema é bem simples, né? E aí a gente vê o calor assim, imagina o calor como uma entidade assim que simplesmente atravessa a fronteira do sistema. Mas aqui o calor é um vetor, tem um certo vetor assim. Eu vou fazer um desenho assim, ó, e vou colocar uma letra que vai ser Q. Vou botar duas linhas para lembrar que é fluxo e vou grifar para lembrar que é um vetor. E o calor que entra, ele tem que ser só a componente normal, porque a componente do calor que passa pela tangente não varia a energia interna e a energia cinética, não é capaz de variar a energia total desse sistema. No fundo, a gente vai ver que esse calor só tem chance de variar a energia interna, mas deixa isso para o futuro. Tá? Então, olha só. Então, como é que seria o calor que atravessa esse sistema aí? O calor que atravessa esse sistema seria uma integral na superfície daquele Q, duas linhas, escalar N, porque tem que só vale a componente normal, ds, e para respeitar o fato de esse produto ele é positivo quando Q aponta na mesma direção que N. Só que aí, nesse caso, ele está saindo, né? Então, e deveria dar negativo. Então, para fazer isso, para a gente consertar a questão do sinal, tem que botar um menos aqui. Isso é muito comum nessas leis de fluxo. Tá? Lembrando que esse Q duas linhas aqui vai ser para nós o fluxo. Opa, controle de calor. Quando eu estiver falando fluxo, eu estou falando que ele é por unidade de área. Professor, Oi, não entendi muito bem o sinal fala. negativo. Você podia explicar de novo? Claro que posso. Fala uma coisa para mim. Suponha que você tem essa superfície aqui, ó. Não, usar cores. Suponha que você tem essa superfície aqui, Felipe. O vetor normal dessa superfície é para cá. Vamos supor agora que eu tenho um vetor Q desse jeito aqui, ó. Esse Q está entrando ou está saindo na superfície? O volume está para cá. Tá entrando. Ele tem que ser, ele tem que, se ele vai computar, se ele vai entrar no cômputo do Q ponto aqui, ó, ele tem que, esse Qzinho aqui teria que aumentar ou diminuir a energia do sistema. Aumentar. O produto escalar desse Qzinho, então ele teria que ser positivo, você concorda? Ah, sim, entendi. Vai dar Entendeu? negativo. Só que ele escalar N vai dar negativo, porque ele tem o sinal contrário. Para você falar que ele está entrando, você tem que meter esse N aqui, ó, esse menos aqui, porque Q escalar N, só porque esse é o vetor normal exterior, para a gente usar o teorema da divergência padrão. Tá comigo ou não? Tô contigo, professor. Obrigado. Falou, garoto. Pagando. Continuando. Agora, então esse aqui é o calor, beleza? É o calor. Está em watt por metro quadrado. Watt por metro quadrado. Agora, eu tenho que ver o trabalho das forças aí. Na verdade, não é o trabalho que eu tenho que computar, é a potência, tá bom? Tem duas forças aqui, ou melhor, duas naturezas de força, tá? Eu tenho uma força que é a força que o fluido de fora desse volume de controle faz no volume de controle, não, o fluido de fora desse sistema
desse conjunto sistema de partículas, faz nesse sistema de partículas. A força que o fluido de fora faz, ela é observada na fronteira, e nós já discutimos bastante que ela é a tensão. Aí a gente escreve mais uma vez, uma força por unidade de área, tá? E aí, essa tensão vai nos socorrer mais uma vez o teorema de Cauchy, tá? Mas essa tensão aí, ó, é fácil. E para calcular a potência, se eu te dou uma força e você precisa saber a potência, tá? Então você tem que determinar a taxa com que essa força está sendo realizada, tá, né? Você tem que fazer o quê? Você tem que fazer a força vezes um deslocamento. Só que quem está deslocando são as partículas. A partícula desloca com a sua própria velocidade. Então, é uma força vezes um deslocamento, que é o deslocamento da partícula. Só que eu quero potência. Então, é uma força vezes a taxa de deslocamento da partícula. O outro nome que a gente dá para a taxa de deslocamento da partícula é velocidade. Então, você vem aqui e simplesmente fala que isso aqui é U escalar. Eu vou fazer diferente, Ctrl Z. Eu vou falar T escalar U ds. Quem que é esse aqui? Esse aqui é o trabalho, é o termo, né? Não, eu vou escrever embaixo, tá? Depois eu vou vir escrevendo embaixo. Vou escrever em cima. Isso aqui é a taxa de trabalho das tensões. Então, você pode botar aqui, isso aqui vai ser a taxa de trabalho. Pode ser tensão em geral, normal e semelhante, tá? Beleza. Quem mais pode fazer trabalho nesse sistema? Que outras forças nós temos? Ora, nós temos as forças de corpo, né, que a gente representa com esse G, que é uma força por unidade de massa, não é isso? Então, se tem a gravidade atuando, entra a gravidade, ou qualquer outra força que possa ser representada por um potencial, tá bom? Então, neste caso aqui, como essa é uma força por unidade de massa, você transforma essa força para a unidade de volume, G vai dar uma força por unidade de volume, escalar U deu a potência, pelo mesmo argumento que eu usei escalar U na outra força, dV. Pronto, está aqui a nossa equação da energia na forma integral. Na verdade, se a gente quisesse, a gente ainda podia incluir um termo aqui, para botar ela da forma assim, mais geralzona de todas, tá? Você poderia incluir um termo aqui, unidade de volume, tá? De um, sei lá, de um cara assim, Q 3 linhas, 1, 2, 3 linhas, como é que fala? DV, para fazer as contas por alguma geração interna. E essa geração interna está por unidade de volume, ou seja, ela tem a nota watt por metro cúbico. Se você quiser escrever por unidade de massa, basta multiplicar pelo ρ. Essa geração interna, no fundo, ela é alguma coisa que está acontecendo que você prefere fazer a coisa assim. Por exemplo, isso pode ser, vamos supor que esse é um fluido ionizado e está correndo uma corrente elétrica e tem efeito Joule ali. Pronto, você pode fazer as contas disso aí no efeito Joule. Tá? No fundo, o que está acontecendo é que tem uma taxa de trabalho entrando nesse teu sistema e é trabalho das forças elétricas, tá certo? Mas é muito mais conveniente a gente colocar assim. Né? O mesmo a gente poderia fazer com outras coisas, podia ser uma reação nuclear, tá? Acontecendo, um decaimento. Decaimento também é a degradação de um potencial, é um potencial que cai. A termodinâmica, ela trata isso como a redução de um potencial, né? Então, no fundo, é como se fosse uma... Você também poderia escrever como uma taxa de trabalho, tá certo? Associada a esse decaimento desse potencial, que também podia ser químico, tá? Mas essas, como é que fala? Essas coisas todas podem entrar, digamos assim, no bolo de uma geração interna por unidade de volume, tá? Então, pessoal, essa aí é a nossa equação, eu vou fazer ela caber no quadro.
é a nossa equação da energia. Ó, que linda. Bonito esse quadro, hein? Fala. Certo? Então, vamos escrever esse aqui, ó. Vou dar nome para esse aqui agora. Aqui, ó. Isso aqui seria quem? Para ficar mais bonito o quadro ainda, seria a taxa de trabalho das forças de corpo. Ou de campo. Em português, a gente muitas vezes fala forças de campo, tá? Muito embora na língua inglesa você só vai ver escrito body forces, tá bom? Então tá. Agora, tem alguma dúvida? Algum comentário? Porque senão eu vou agora só fazer uma matemática assim, pá, rapidaça, só para limpar tudo aqui. Não tem. Então, a parte matemática eu vou cada vez andar mais rápida, porque ela é meio repetitiva em relação ao que a gente já viu antes, tá? Então, olha só. Nesse primeiro termo aqui, a gente vai usar o teorema do transporte. Então, vou anotar que a gente vai usar o teorema do transporte de Reynolds. E ele vai simplesmente ficar escrito como sendo a integral no volume de ρ ddt da energia interna mais meio de U escalar 1 dV. Foi, tá? Nesse outro cara aqui, que teorema que eu vou usar? Teorema da divergência. Vai ficar menos a integral no volume de div de Q dV. Nesse outro termo aqui, tem dois teoremas que a gente vai usar. Deixa eu ver se eu tenho um espaço aqui. Acho que tem. Vou puxar outra cor aqui, para fazer esse negócio. Lembrando, esse T aqui, ele pode ser escrito como sendo N escalar sigma dot U, porque o T está aqui, o N escalar sigma, o teorema de Cauchy. Não é isso? A gente lembra aí que fizemos o teorema de Cauchy, com muitos detalhes. O que a gente pode fazer? Pode aplicar, isso aqui é um vetor, Isso aqui é um vetor. No fundo, isso aqui é uma aplicação bem tradicionalzinha do teorema da divergência. Tá? Aí, usando isso aqui, com isso que vai dar um vetor, então o que eu estou usando? Estou usando o teorema de Cauchy e o teorema da divergência simultaneamente para escrever aqui, que é a integral do volume, ok? E aí vai vir assim, de div de sigma dot dv. Tá? Se você imaginar que esse aqui é o meu vetor agora, o vetor normal está ali, então você pode usar o teorema da divergência no seu vetor, tá bom? Então tá lá, ai que beleza. Esses outros não precisa mexer. Então não vou nem escrever. Eles são iguaizinhos, tá? Aí finalmente, como está todo mundo na mesma integral de volume, o volume aqui foi absolutamente arbitrário, já discutimos sobre por que podemos fazer isso, chegamos na forma diferencial da equação da energia, é I mais meio de U escalar tiro dV, não tem nada a ver isso aqui, é igual a menos div de Q, mais div de sigma dot U, mais, quem tem agora? O G dot U, mais a geração interna, que se a gente quiser, a gente vai ficar carregando. Está aqui, Pessoal, a bem da verdade, essa aqui é já uma equação da energia, tá? Completa, digamos assim, equação da energia, tá? Agora eu queria fazer um comentário aqui, tá bom? Essa equação da energia, ela carrega dentro dela, quando a gente olha aqui para a nossa equação, que energia é essa? Tem uma energia interna e tem uma energia cinética, né? Essa energia cinética é uma energia muito própria da mecânica, macroscópica, é uma energia que a gente entende desde que aprende Física 1, né? Ela está associada com o mundo macroscópico. A energia interna, não. A energia interna ela está associada com as manifestações microscópicas capazes de armazenar energia também.
né? Aquela história da experiência de Joule, a construção da primeira lei da termodinâmica, tudo muito bonito, né? E aqui nós temos uma série de termos distintos e é muito natural que nós nos perguntemos quais desses termos ou que parcela de cada um desses termos é capaz de afetar a energia interna ou a energia cinética macroscópica do sistema, tá? Porque elas podem ser afetadas de forma distinta, tá bom? Então, olha só que legal que a gente pode fazer, tá? Será que nós conseguimos derivar, digamos assim, uma equação para a energia mecânica em um escoamento, né? Então, eu vou fazer como se fosse um anexo aqui, colocar aqui assim, energia mecânica no escoamento. Isso aqui é relativamente fácil de fazer, tá? Como é que a gente faz isso? Se você pegar a equação do movimento completinha, o que era a equação do movimento? A taxa de variação da quantidade de movimento por unidade de massa, acabei de escrever, é igual a taxa, ou é igual isso aqui seriam o quê? As forças de curto alcance associadas ao estresse do material, as tensões materiais, tá certo? Aqui, eu falei por unidade de massa aqui, mas é por unidade de volume que essa equação tá? Então, isso aqui também são forças por unidade de volume. Então, isso aqui é mais G. Ó, isso aqui é a equação de Cauchy, é a segunda lei, da forma mais geral para um material que está sofrendo taxa de deformação. Não quero nem falar que ele é um fluido, ele está escoando, tá? Está escoando, mas não pode ser escoamento, inclusive, pedaço de metal, assim, quando ele está em escoamento, tá bom? Quando a gente quer derivar a equação da energia, se você pegasse o seu velho probleminha, tem lá uma pedrinha, ela está caindo, a força que puxa ela aqui é G, é mg, tá certo? Se você, vamos supor que você vem aqui e fala que, sei lá, esse aqui é o seu sistema de coordenada x, tá bom? Aí você, o que é a segunda lei do movimento aqui? É m, dv, dt, igual a menos mg, pronto, aí. Isso aqui o que é? É essa equação que eu fiz aqui agora, é essa mesmo. Só que essa aqui, que está aqui, essa pequenininha, é para uma partícula. Essa aqui é para um sistema de infinitas partículas materiais. Só isso. Isso aqui mudou. Até a gravidade está aqui, tá vendo? A gravidade ali, aqui também. O menos é mais uma questão circunstancial. Como que faz para gerar uma equação da conservação da energia? Multiplica essa equação pela velocidade. Tá certo? Multiplica essa equação pela velocidade. Se você multiplicar essa equação pela velocidade, ela fica assim, ó. dv dt vezes v é igual a menos mgv. Aí, olha só o que você usa. Usa a regra da cadeia. M, não, regra do produto, né? Produto, cadeia, tudo junto aqui, tá? Vê que essa derivada aqui é a mesma coisa que meio, Ctrl Z. Meio de v ao quadrado. Quer ver? Eu deriva meio de v ao quadrado, vai dar direitinho isso aqui. Tá? Desse outro lado aqui é mg, Ctrl Z. Eu já estou cheio de macete, ó. Só estou percebendo que a velocidade é dx dt. Dx dt, faltou menos. Olha que bonito, gente. A gente pode, rápido, depois que eu fiz isso, cheguei na equação da energia. Isso aqui já é uma equação de energia. Multipliquei pela velocidade, tá? E você recupera o que você está acostumado, simplesmente botando dentro da derivada tudo que você pode. Nesse caso vai ser m v ao quadrado sobre 2, botei esse m para cá, bota mg para dentro dessa derivada, passa todo mundo para o outro lado, fica mgx, tudo isso igual a zero, olha aí. Né? Então, gente, isso aqui é o que a gente está acostumado a fazer para derivar uma equação para energia mecânica, isso que você fez lá na primeira série da escola. Né? Vamos fazer a mesma coisa para o escoamento. O escoamento é a mesma coisa. Multiplica pela velocidade, ρ. Só que aqui ela é um vetor, então a energia é um escalar, então você vai multiplicar
produto escalar, tá? Isso aqui é igual a div de sigma dot u mais rho g u, tá? E aí não tem nenhum mistério, nenhum segredo. Essa derivada aqui, ela opera igualzinho às outras que você está acostumado, então isso aqui simplesmente vai escrever ddt de meio de u dot u, tá? Isso aqui é igual a div de sigma dot u mais rho g dot u. Essa aqui é uma equação para a conservação. Esta equação aqui é uma equação para a conservação da energia mecânica. Ela está aqui, ó, no pulinho da equação de Bernoulli. Se você fizer que esse sigma é menos pi, tá certo? E aí você restringir o g à gravidade normal, que vai ser 0,0 menos g, tá certo? Você vai escrever disso aqui a sua equação de Bernoulli. Você consegue escrever a equação de Bernoulli. Vai ter que dar umas projetadas ainda na direção da linha de corrente por causa da derivada material, mas ela está já lá. A equação de Bernoulli, no fundo, representa o princípio da conservação da energia mecânica para um fluido, num fluido ideal. O princípio da conservação da energia, né? Num fluido ideal, né? Só tem energia mecânica nesse caso. Então, olha, tá aqui, olha que beleza. Tá vendo? E por que essa equação é uma beleza? Porque quando a gente olha para essa aqui de cima, a gente está vendo que tem ρ ddt de meio de u ao quadrado, de u dot u, tá? E esse termo aqui, especialíssimo, tá? Mais uma vez, existe identidade vetorial, como eu falei, se você tiver dificuldades com identidade vetorial, não tiver se lembrando delas, pega o livro do Rutherford Ares, abre, dá uma estudadinha lá, ou que não, digita no Wikipedia, Vectorial Calculus, ou Tensorial Calculus, e ele vai te mostrar, sem brincadeira, umas 150. Entre essas 150, vai ter uma que é assim, div de sigma, dot u, mais sigma, Ctrl Z, dot grad u. Nós falamos desse produto dot já na aula passada, tá? Nós já falamos desse produto aqui na aula passada. Então, eu vou escrever a equação da energia aqui aqui embaixo, aquela lá, tá? Que é o quê? Nós temos assim, ρ ddt da energia interna, ó, na verdade, já vou separar aquela coisa em duas, ó, energia interna, mais ρ ddt de meio de u dot u. Tudo isso é igual. Aí tem aquela parte do calor, que a gente uma hora vai dizer quem é. Aí tem a parte do trabalho das tensões, do trabalho das tensões, né? Taxa de trabalho das tensões. E aí como é que a gente vai escrever? Vai escrever justamente assim, ó, mais div de sigma dot u mais sigma dot grad u. Aí tinha quem mais? Tinha aquele cara ρ g dot u e tinha também a geração interna, quase que não dá. Pronto, mas deu. Tá vendo? Então, quando você compara essa equação, na verdade, este termo aqui, ó, você poderia substituir por essa parte. E no que você fizesse isso, você ia cancelar esse termo com esse, com esse. Não é isso? Então, o que eu quero te dizer? Que ainda sem fazer nenhuma hipótese, tá? Livre delas, assim, ó, claro, fizemos hipótese do contínuo, essas coisas, né? A gente tem a seguinte equação, essa sim já é a equação da energia. Eu ainda vou mexer um pouquinho nela, com a sua licença, já já, mas por enquanto eu quero dizer que há pouquíssimas hipóteses nessa equação aqui, e ela é muito importante. Ela é, na verdade, a nossa equação da energia para um
escoamento. Eu ainda não fiz hipótese sobre quem é o quê, eu não fiz hipótese sobre quem é o sigma, terei que fazer agora, tá bom? Então, tem muita coisa aqui importante que ainda vou falar, mas essa equação, ela praticamente não tem hipóteses ela não tem hipóteses além das hipóteses associadas à física ou mecânica dos meios contínuos, tá? É isso que tem. Vou dar uma segurada aqui e perguntar para você, se você quer perguntar para mim qualquer coisa. Sou todo ouvidos. Professor, eu tenho uma dúvida. Fala, Ela gente. é, ela é um tanto que passada até. Logo lá no começo, o senhor falou que só iria acontecer a condução. Só que essa condução seria somente entre as moléculas, no caso, não é? Só, claro. No caso, com a parede onde o fluido está escorrendo e Não, escoando, não, não não, seria, não. seria convecção. Não, aqui é muito diferente. Essa nossa abordagem, Jackson, é a lagrangiana. O que significa? Nós estamos viajando com as partículas junto delas. Quando você está estudando um problema específico de um escoamento que, por exemplo, está acontecendo sobre uma superfície, você traça um volume de controle naquela superfície, tem partícula entrando, tem partícula saindo. O que significa? Que essas partículas que entram trazem uma certa energia, essas partículas que saem levam energia para fora. Ora, se as partículas que entram têm menos energia do que as que saem, tem calor sendo levado embora. Se o contrário acontece, tem calor entrando na parede. Você entendeu? Aqui tem uma diferença Entendi. substancial aqui. Neste caso específico, nós estamos olhando só para o corpo do escoamento. A gente está longe das fronteiras. A gente está pegando uma porção de fluido que não é infinitesimal, ela é finita, grande, tá certo? Mas ela está completamente contida no escoamento. E nós escolhemos essa porção de partículas, esse punhado de partículas de fluido, e vamos acompanhando essas partículas à medida que elas escoam. A massa delas é a mesma. Então, nesse sentido, esse conjunto de partículas, que é sempre o mesmo, pode ser interpretado sem a menor sombra de dúvida como um sistema termodinâmico, um sistema hermético, não deixa passar massa através da superfície dele. Então, a única maneira, não tem partícula entrando e saindo desse sistema para que haja transporte por advecção. Transporte por advecção é isso. É uma partícula material que tem uma certa propriedade, quando ela atravessa a fronteira de um sistema ou de um volume de controle, ela leva essa propriedade que ela tinha lá para dentro. Só que isso não acontece aqui. Tá? E é por isso que o mecanismo de transporte de calor ali para dentro, ele é só esse transporte difusivo, tá bom? Só esse transporte difusivo. Tudo Beleza, bem ou ficou não? claro, professor. Ficou claro. Beleza. Valeu. Pergunta de alto nível, muito bom. Agora, ó, um detalhe da álgebra, tá? Vamos supor o seguinte, vamos supor que nós estamos aqui, eu vou aumentar uma hipótese, mas é uma hipótese fraca ainda, tá? Eu vou imaginar que o meu fluido ele é livre de torques internos. Isso significa dizer que eu estou trabalhando com fluido comum. Comum inclui todos os fluidos não newtonianos, suspensões concentradas, suspensões poliméricas, inclui muita coisa. Tá? O que não está incluído aqui? Não está incluído, por exemplo, cristais líquidos. Cristal líquido não vai estar incluído nisso aqui. Até porque cristal líquido você tem que interpretar de outra maneira. O que não está incluído aqui? Fluidos magnéticos, ferrofluidos, né? Tá? Muito cuidado. Não, um plasma, um fluido ionizável, absolutamente na conta, pode usar, tá? Mas um ferrofluido, mas tem que ser um ferrofluido especial. Tem que ser um ferrofluido que as partículas dele
estejam ali num pedaço, num certo tamanho, em que esse fluido não se magnetize exatamente na direção do campo magnético, tá? Que seriam fluidos paramagnéticos apenas. Então, se você conseguir fazer um ferrofluido paramagnético, talvez ele tenha torques internos, né? O que mais que não estaria incluído nessa brincadeira? Ah, talvez algum tipo de matéria viva ou de matéria ativa, tá? As matérias ativas, elas são matérias que têm algum tipo de energia ali dentro que vai decaindo, tá? Mas é no longo prazo. Então, está associado, por exemplo, a uma sopa de nematóides ou de partículas vivas que vai gastando a sua comida, mas enquanto elas têm energia lá, elas conseguem, às vezes, elas produzem movimentos muito diferentes, né? Mas tirando essas exceções bastante peculiares, tá? Se o fluido é livre de torques internos, é possível demonstrar que o tensor de tensões é simétrico. Não importa se é newtoniano ou não newtoniano. Se for fluido newtoniano, está decidido, é simétrico, tá? Aí vai vir um negócio. Vai vir um negócio que é o seguinte: esse termo aqui, ó, sigma, dot, dot, grande de U, a gente vai lembrar que todo tensor, no caso aqui o grande de U, todo tensor pode ser dividido em duas partes, numa parte simétrica e numa parte antissimétrica. Se o sigma eu não vou dividir, porque a gente já sabe que o sigma não tem parte antissimétrica por hipótese, né? E aí vai aparecer um negócio muito interessante, que é o seguinte: se você fizer o produto duplo escalar de um tensor simétrico, por um antissimétrico, isso dá zero. Tá bom? Se você quiser, em algum outro fórum, que não a nossa aula ampla, eu demonstro isso usando notação inicial. Ou você pode perguntar para alguém, ou você pode olhar isso no livro do Rutherford Ares. Mais uma vez, isso aqui é cálculo tensorial, tá? Mas se você pegar um tensor simétrico e tentar fazer o produto escalar duplo desse tensor com um antissimétrico, vai dar zero, tá? Isso vai sempre dar zero. Então, esse termo aqui, esse sigma dot dot grade de U, ainda pode, sob essa hipótese, ser reduzido a essa coisa aqui. Tá bom? Tá comigo ou não? Sim, professor. Beleza. Então, olha só, gente, que legal. Eu vou trabalhar um pouco mais sobre esse sigma dot dot D, já que eu estou com ele aqui. Tá? Continuar aqui, tá bom? Só que o sigma, seja ele qual for, newtoniano ou não, ele pode ser dividido em duas partes. Quais sejam? Fala. Esférica e Deviatórica. deviatórica. Esférica e deviatórica. Muito bem. Então, a esférica, eu vou já botar aqui que é a de pressão menos P vezes o tensor identidade, e a deviatórica, vou só chamar de tal. Tudo isso dot, dot, D. Esse aqui claramente está dando menos P I dot, dot, D, mais tal, dot, dot, D. Então, lembrando, esse aqui, ó, é a parte deviatórica. Tá certo? E essa aqui... Oi? Deviatórica. Eu escrevi errado, Matheus? É deviatória? Não, é deviatórica, né? Não, essa parte deviatórica é antissimétrica? De jeito nenhum, Matheus. Essa ascensão não, né? Não, 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 você pode falar o contrário, a parte deviatórica é simétrica, porque ela está vindo só, eu já assumi que o signo é simétrico. O que a parte deviatórica não tem é traço. Entendi.
que ela não tenha traço. Porque o traço ficou todo na parte esférica. Já a parte esférica, ela só tem traço. E todos os elementos são iguais. Tá? Por isso que é uma constante vezes a matriz de identidade. Ok? Quer dizer o quê? É igual em todas as direções. Tem uma tensão igual em todas as direções. Né? Aí, gente, eu não sei se você vai se lembrar. Alguém sabe dizer quanto que é isso aqui? Que é a matriz de identidade dot, dot, D. É o div de U, ué. Garoto bruto. Eu fiz isso já em alguma aula ou você sabia? Isso eu sabia. Ah, isso mesmo. Isso aí é o Marcos Fabrício, é isso aí. Tá? Esse aqui é o div de U. Né? Esse aqui é o div de U. Tá? Então, se você não está... Outra identidade aí, tudo bem? Na verdade, é o seguinte, ó, tem uma identidade geral, ou acaba para falar identidade, que é assim, I, dot, 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 qualquer tensor, você pegar um tensor que eu chamo de T aqui. Não, T não, N maiúsculo assim. Isso é, por definição, isso recupera o traço do M. Então, obviamente, né, então isso aqui você vai encontrar provavelmente aí nos livros de cálculo tensorial, lá no Rutherford Allais, tá? Esse aqui é o traço do M. Então, quer dizer que I dot dot D é o traço de D. Só que o traço de D é du dx, mais dv dy, mais dw dz, que é o div de U. Tá? Então, tá aqui, div de U. Olha que bonitinho, tá bom? E agora, eu vou forçar a barra com você para você se lembrar de uma coisa. Que nós fizemos isso lá na primeira aula de dedução de troço nossa aqui, que foi a equação da massa. E a gente viu que a equação de conservação da massa, ela nos permitiu concluir que o div de U tinha muito a ver com a taxa de variação do volume da partícula. Na verdade, ele era precisamente a taxa de variação do volume por unidade de volume. Ele era justamente 1 sobre V dV dt. Tá vendo ou não? Beleza. Espero que sim. Né? Isso aqui veio da onde? Equação. Continuidade. Isso, garoto. Da continuidade. Tá? Equação da continuidade. Olha, juntando tudo, o que sobrou? Sobrou menos P sobre V dV dt. Esse V aqui é o volume específico, mais tal coisado D. Assim. Tá? E esse aqui você ainda poderia decidir por escrever assim, ó. Porque o inverso do volume específico é o ρ. Né? Deixa eu ver se eu botei ρ ou se eu deixei assim. Deixei assim. Deixei assim. Ah, não, eu acho que eu vou botar o ρ, sim. Acabei de pensar aqui que vai ficar melhor com o ρ. Eu sou muito indeciso em relação a essas coisas. Então, eu vou colocar o ρ aqui. É menos ρ vezes P vezes dV dt mais tal dot dot d. Tá bom? Como é que eu fiz para colocar esse ρ aqui? Ρ é 1 sobre V. Só isso que eu fiz, né? Daqui para cá, eu usei que ρ é igual a 1 sobre o volume específico. Né? Isso quer dizer que essa nossa equação que está aqui em cima, ela pode ser escrita assim. Vamos copiá-la aqui. Ela vai ser ρ dEI dt. Antes de eu pular para o outro lado, eu já sei que desse termo aqui, ó, sobrou isso. Então, esse cara negativo, eu vou jogar para cá. Esse cara é ρ P dV dt. Então, eu vou somar aqui, ó. Deixa eu deixar todo mundo aparecendo. Ó, dá para a gente ver, né? Então, mais ρ P dV dt. Agora, o que sobrou do outro lado, que é menos div de Q, mais
Aqui vai ter uma taxa de trabalho das tensões deviatóricas, que vai ser escrita como sendo tal, D, mais que 1, 2, 3 linhas, que é uma geração interna maluca aí, qualquer que apareceu. Olha que legal que está ficando a nossa equação, porque a gente ainda poderia dar uma limpada. Eu vou usar essa prerrogativa do quadro dinâmico. Vou apagar isso aqui, para só botar o rolo em evidência. O rolo em evidência. Tá? Pessoal, esse trabalho que a gente está fazendo, ele está muito interessante, porque se você reparar bem nessa equação, se você olhar para o lado esquerdo dela, ela tem um termo que está explicitamente relacionado com grandezas que a gente já lidou com elas na termodinâmica. Né? O que a gente está vendo ali é um DU, onde seria energia interna, para usar a notação de termodinâmica, lá em termodinâmica está acostumado a fazer. DU é igual, isso aqui seria uma das equações de Gibbs, né? Ela seria assim, DU é igual a TdS menos PDV. Olha o PDV aparecendo aqui, ó. Tá vendo? Então, isso está ficando... Agora, essas relações da termodinâmica, tá? Essas relações da termodinâmica que a gente desenvolve, elas quase sempre estão associadas a processos reversíveis. Né? A gente estuda essas relações em processos reversíveis. Né? Tem dois termos nesta equação aqui que nós estamos vendo, que eles são claramente associados a irreversibilidades. A gente já sabe disso. Tá? Quais sejam? O termo de fluxo de calor, a única maneira do fluxo de calor ser reversível é ele acontecer com temperatura constante. Tá? Né? Então, até uma parte desse fluxo de calor, vamos dizer assim, existe uma parte desse fluxo de calor que seria reversível, vamos dizer assim, vamos escrever, pensar dessa forma, e a gente vai chegar lá, tá? Essa geração interna não tem jeito, geração interna é decaimento no potencial, se ela provoca, se ela gera calor. Ela tem a ver com irreversibilidades. Essa tensão aqui, a gente já tem uma percepção que esses trabalhos serão também irreversíveis, porque estão associados às tensões deviatóricas, como é que fala? A taxa de cisalhamento. Obrigado, Ana. A taxa de cisalhamento. Então, a gente tem essa expectativa de que elas também sejam responsáveis por irreversibilidades no senso termodinâmico. Que beleza. Então, nós vamos caminhar no sentido de demonstrar isso, tá? De ver isso, tá bom? Mas antes, pergunta? Não, não é pergunta. Alguma pergunta? Alguma colocação? Quero te alertar que esse termo que a gente fez aparecer aqui, ó, né? Ele apareceu, qual é a origem dele? A origem dele são as tensões normais. São as tensões, a parte esférica do tensor de tensões. A gente está vendo claramente que a parte esférica está vindo para uma parte, está contribuindo para um termo da equação que é obviamente reversível, muito embora eu vou demonstrar isso, tá? Então, a gente está vendo que os dois termos de trabalho de tensões podem... O trabalho das tensões, o trabalho do tensor de tensões contribui com o termo reversível. Vou mostrar isso claramente. E um que eu também vou mostrar claramente, que é irreversível. Tá? Mas antes disso, né, essa aqui seria uma equação da energia na forma da energia interna. Ou primeira lei, prefiro. E nós podemos também escrever a primeira lei na forma da entalpia. A entalpia é o primeiro potencial termodinâmico que a gente estuda, né? Depois vai ter a energia livre de Gibbs, a energia de Helmholtz, mas a gente pode definir a entalpia, se a gente definir a entalpia do jeito tradicional, né? Então, a entalpia, eu vou botar um título, desculpa.
né? A gente pode definir a entalpia como sendo a energia interna mais PV, tá? Então, obviamente, se você tomar a derivada dessa entalpia aí, dH dt é igual a dEI dt mais P dV dt mais V dP dt. Né? Isso aqui, ó, é o que aparece aqui na equação aqui de cima. É I mais P dV dt. A gente vai só substituir isso por dH dt menos V dP dt. Né? Então, você pode escrever essa equaçãozinha desse jeito assim, ó. Rho que multiplica dH dt menos V dP dt é igual esse lado aqui a gente podia até abreviar, porque esse lado aqui não vai mudar. A termodinâmica não vai conseguir fazer muita coisa com isso aqui. A gente só vai chegar em conclusões. Então, a gente pode grifar essa equação, porque esta equação ela representa a primeira lei na forma da energia interna, e nós também, obviamente, podemos grifar esta outra equação, que é a primeira lei, só que escrita para a entalpia. Dúvidas? Comentários? Beleza. Beleza. Então, vamos prosseguir, tá? Então, pessoal, vou fazer uma observação aqui sobre a segunda lei da termodinâmica. Aqui, no caso, eu vou usar ela na forma do princípio, no princípio do aumento da entropia. Professor, faltou um terceiro tracinho na última equação aí. Do último Q. Isso aí, né, cara? Senão fica parecendo que é o mesmo vetor, né? Lógico. Obrigado, tá? Olha, Nada. valeu demais. Então, olha aqui, vamos ver uma coisa aqui. No livro de termodinâmica, o que você vai encontrar em geral? No livro de termodinâmica, você vai encontrar essa lei escrita da seguinte maneira. Eu vou até usar a notação de termodinâmica, tá? Ele vai falar que tem um D com um corte assim. Alguém depois vai me explicar o que significa isso? Um D com um corte Q é igual a T ds. Isso aqui é lá... Igual não. É o quê, hein? Assim, tá? O que é esse D cortado mesmo? Quando a diferencial é inexata, né, professor? Porque a diferencial é inexata, né, Matheus? A diferencial é inexata. O que significa isso? Que aquilo é uma coisa, ela é um diferencial, né? Ou seja, é bem pequenininho, vou pensar assim. Só que se você quiser integrar, você não pode usar o valor dela num lugar menos o valor da função em outro lugar. Não tem Q em um lugar menos o valor de Q em outro lugar, tá? A termodinâmica, ela é muito curiosa, porque quando a gente, lá em termodinâmica, está trabalhando com trabalho, o trabalho é do mesmo jeito. O trabalho é do mesmo jeito, né? A pessoa, quando chega lá no trabalho, ele também é um D cortado. E ele é igual a menos P vezes o dV. Eu estou usando notação de termodinâmica, né? Agora, isso aqui a gente consegue demonstrar com muita facilidade para um sistema simples, né? Se você pega um sistema simples, sei lá, vou pegar esse aqui, ó, aquele velho sistema do êmbolo, né? Então, ele estava aqui. Na hora que esse êmbolo subiu e veio para cá, né, ele andou um L. Então, se eu quero calcular o trabalho, né, eu tenho que pegar a pressão que está aqui embaixo, né? Aí, essa pressão vezes aquela área, essa pressão vezes a área do êmbolo
é a força que o gás está fazendo aqui embaixo, e ele está empurrando esse sistema, esse êmbolo ali para cima, ele empurrou o comprimento L. Então, isso aqui, ó, é o volume. E é por isso que, se a gente botar isso na forma diferencial, dá essa lei. O sinal de menos é só porque esse trabalho aqui está diminuindo a energia do sistema, né? O trabalho, quer dizer, ele fez esse trabalho para o meio e ele não recebeu, né? Então, por que que esse trabalho ele é inexato? Porque a quantidade de trabalho depende de como que esse cilindro subiu. Se esse cilindro subiu de forma, como é que fala, a pressão constante, se a pressão era constante, ele, como é que fala, vai dar um trabalho. Se apreciar o que era constante era, por exemplo, a temperatura, dá outro trabalho. Então, tem vários processos termodinâmicos que podem levar o êmbolo de um lugar para o outro com trabalhos diferentes. Levar o êmbolo de um lugar para o outro é variar o volume, né? E a pressão, nesse caso. Então, então, o que acontece? Quando você olha para essa lei aqui, essa lei aqui. Espera um pouquinho. Ah, não, eu vi um lugar errado aqui. Essa lei aqui que a gente está vendo aqui, como é que a gente pode interpretar isso aqui? Tem uma interpretação interessante fazer. Esse cara era um diferencial inexato. Depende do processo, depende do caminho, depende. Aqui, esse camarada, ele é um diferencial exato. Por que ele é exato? Porque se você tiver integral de dv de 1 até 2, isso aqui é V2 menos V1. E inexato é de que isso aqui não é W2 menos W1. Sequer existe falar isso, né? Então, isso aqui é um trabalho inexato. Olha que beleza! Então, como que a gente pode interpretar o P? O P é como se fosse um fator integrante. O fator integrante é exatamente isso, né, gente? Ele é uma função que você multiplica, que você usa para transformar o seu diferencial inexato num diferencial exato. Se alguém explicasse isso para a gente lá em equações diferenciais, cálculo 2, sei lá onde é que você estudou isso, talvez quando chegasse em termodinâmica as coisas fossem mais fáceis. O que diz a segunda lei? A segunda lei diz que você também tem uma outra quantidade que entra aqui no sistema, que é o calor. E aí tem uma coisa muito interessante. Ixi, eu estou dando aula de termodinâmica. A segunda lei é assim, ela fala que a energia interna, o dU do sistema, a variação da energia interna, é igual a dQ, e nesse caso aqui vai ter que ser menos dW, tá? Menos... Essa é a primeira, né, professor? eu falei segunda? Não, essa é a primeira, né? dW. Se eu botei menos... exatamente. Ou seja, se eu fizer esse trabalho, ele der negativo, tem que somar. Isso, tá? Né? Se o volume diminuir. Tá aqui, ó. Olha que conclusão interessante. A conclusão que ele chega é que a energia interna, ela deve ser uma função de ponto. Por quê? Porque eu posso medir a variação da energia de um sistema, pegando como ele está agora, antes do processo, e como ele está depois do processo. Esse foi um dos pilares da termodinâmica, né? Você pega essa variação da energia. Então, a variação da energia interna, ela é exata, ou seja, a energia interna é uma função de ponto, uma função, um diferencial exato. Aí nós já sabemos da mecânica, lá na mecânica, isso aqui vem da mecânica, gente. Nós sabemos da mecânica que o diferencial de trabalho é inexato. E aí vem um corolário dessa primeira lei, que é impossível eu somar um diferencial exato com um diferencial inexato e chegar num diferencial exato. Portanto, a única forma que o calor pode ter é a de um diferencial também inexato. Então essa é a primeira conclusão. O calor é uma diferencial inexata.
por esse motivo que eu lhes falei agora. E se ele é uma diferencial inexata, ele deve ter um fator integrante. Isso também é uma hipótese da termodinâmica. Tá? Ele deve ter um fator integrante. Ele deve ter essa variável aqui, ó, seria a variável descritiva, o parâmetro principal para medir o trabalho. É como a mecânica vê o trabalho. A variável que faz isso para a termodinâmica é a entropia, e o seu fator integrante é a temperatura. Só que isso aqui só dá certo desse jeito se este for um trabalho, um calor reversível. Beleza? Então, o que é o princípio da segunda lei da termodinâmica? A segunda lei da termodinâmica, o princípio do aumento de entropia, diz que, na verdade, não é isso que acontece. Sempre, né? Em processos gerais, TdS é maior do que o dQ. Tá bom? Então, esse aí é o princípio, a segunda lei da termodinâmica, tá? Ou seja, você pode escrever isso aqui assim. dQ sobre T é menor ou igual que ds, tá? Beleza. Então, como é que fica isso no nosso, para as nossas partículas? Eu vou fazer aquela mesma coisa assim. Opa, como eu falei, vocês já estão cansados. Esse aqui é S, esse aqui é V, tá? Como é que fica esse princípio aplicado aí para o nosso amigo aqui? A propriedade vai ser a entropia, tá? Eu vou olhar para a entropia, né? Então, o que eu vou fazer é assim, ó. Eu quero descobrir quanto é que é a taxa de variação de toda a entropia do meu sistema. Eu vou escrever na forma de taxa, né? Então, eu vou integrar em todo o sistema. Quem? O ρ vezes o S dV. Esse S aqui, ó, é a entropia específica por unidade de massa, enquanto que aqui não, tá? Ou não, aqui era também. Podia ser, não tinha problema nenhum. Eu acabei de ver que eu botei Q minúsculo, tá? Então, e aí, como é que esta lei como é que ela, o que que ela diz? Diz que a taxa de variação da entropia por unidade de massa tem que ser maior ou igual, né? Ó, a entropia maior ou igual, que a taxa de transferência de calor dividida pela temperatura em todo lugar. O calor só atravessa na fronteira, então você tem que integrar lá no S, o Q, fluxo de calor, vetor, N, porque só vale o calor que entra, com sinal de menos, porque só vale o valor que entra. Aqui, ó, o Felipe, menos, de novo, mesma coisa, calor que entra, e tudo isso dividido por quem? Pela temperatura ds. Pronto. Fiz um princípio da conservação da entropia, simplesmente lendo a minha lei aqui e aplicando já tudo isso que nós, né, fomos sistematicamente nos acostumando a fazer. Dúvidas? Aí adivinha, vamos usar o teorema de divergência, teorema de transporte de Reynolds, essa coisa toda, né? Esse negócio vai ficar muitíssimo interessante, isso aqui vai ficar assim, dV de ρ ds dt, dV tem que ser maior ou igual que menos a integral no volume de div de um vetor que é Q, duas linhas, dividido por T. dV, usa o teorema da localização para escrever que ρ TdS dt é maior ou igual que div de... Tá. Esse aqui seria o princípio do aumento da entropia para um escoamento, tá? Mas, como é que fala? Dúvidas aqui? Não, comenta aí. Dúvidas, perguntas, fala alguma coisa. Não é possível que você já tinha visto isso, que você está absolutamente confortável com isso. Não acredito. Tá tranquilo. Professor, eu estou copiando. Hã? Eu estou copiando, professor.
Então tá. Olha, então eu vou fazer só um mandrakezinho aqui. Tá? Uma coisa tipo metodológica. Né? Vê se você engole. Assim, eu acho que você vai engolir numa boa, tá? Que eu posso transformar essa desigualdade numa igualdade, sem mudar nada. Né? Para transformar isso numa igualdade, vou só fazer assim, ó. O ds dt é igual ao div de Q duas linhas sobre T, mais alguma taxa positiva. Isso aqui é taxa, né? Isso que está... É watt por Kelvin por metro cúbico, né? Não, isso aqui é watt por metro quadrado, isso aqui é watt por metro quadrado, por Kelvin por metro cúbico. É watt por Kelvin por metro cúbico, tá? Eu vou botar aqui uma fonte de entropia, um S3 linhas. O que é isso aqui? Seria, na verdade, a geração de entropia, tá? Transformei essa desigualdade aqui numa geração. Isso aqui é uma geração. Ela ou é positiva ou é zero se o processo não gerar entropia nenhuma, se ele for reversível. Né? Então, de maneira que essa coisa vai ser sempre verdade. Né? Então, isso aqui é uma coisa meio metodológica, mas seria o quê? Uma taxa de geração de entropia. Tá comigo? Tá? Então, isso ficou uma coisazinha meio metodológica. Guarda ela aí, a gente vai ficar com essa coisa. Tá? Vamos ficar com essa coisa. E daí a gente vai fazer progresso no futuro com isso aqui, porque eu vou justamente calcular essa taxa aí. Ou seja, eu vou te dar meios para que, se você tiver um escoamento, vamos supor que você esteja fazendo uma simulação de escoamento, coisa, que você calcule a taxa de geração de entropia do seu escoamento. Isso é muito mais importante do que parece. Sabe quem é que faz isso? Interpretando as coisas como escoamento? Entre outras coisas, né? Calculando esse S3 linhas, tá bom? Tem dois tipos de pessoas que fazem isso com muita frequência. É gente que olha para o universo, cosmologista, gosta de calcular a entropia, taxa de variação de entropia das coisas, e aí fica tentando interpretar, como é que fala, as coisas que ele vê pelos telescópios, pelo negócio tudo, muitas vezes como uma matéria contínua no universo, tá? Porque dá para fazer isso, tem tanta estrela e tanto negócio que dá para fazer isso, sabe? Dependendo de qual loja você está, logicamente. E pessoal que trabalha com termodinâmica fora do equilíbrio também. Termodinâmica fora do equilíbrio está muito associado a esses processos muito rápidos, muitas vezes quando está trabalhando em combustão, sabe, esses negócios. O pessoal usa isso aí bastante, porque pode ter valor para ele, tá? Mas eu vou me dedicar agora um pouquinho, e vai ser a última coisa que eu vou fazer na aula de hoje. Eu acho que eu estou dando aulas muito longas. Aula longa é ruim. Oi? Não, é ruim demais a aula longa. Mas eu quero lembrar a gente aqui das relações de Gibbs, tá? Então, quer ver? Vamos fazer o seguinte. Isso aqui, eu tenho que ficar bem atento aqui para não cometer erros, tá? Eu vou chamar... Eu vou lembrar a gente aqui das relações de Gibbs. Das relações de Gibbs. Na verdade, a relação de Gibbs. Eu já citei ela hoje, tá? Né? A relação de Gibbs para um sistema termodinâmico diferente, né? Sofrendo um processo diferencial. Tá? Então, você tem um sistema, um conjunto de partículas, tá bom? A energia dele muda. Tá? O que diz isso aqui, na verdade, é a equação de Gibbs. Ela é basicamente resultado do quê? Da primeira lei mais a segunda lei da termodinâmica, e aqui vem uma parte importante, aplicada a processos diferenciais.
reversíveis. Tá? O que é essa lei? Essa lei é muito fácil. Ela, na verdade, ela é só juntar as coisas. Ela vai dizer, agora eu vou usar a nossa anotação de novo, tá? Que a taxa a variação da energia interna, que nós acabamos de ver, que era o dQ menos o dW, tá certo? Desse jeito aqui, ela, na verdade, quando você usa os dois, como é que fala, os dois fatores integrantes, isso aqui, na verdade, vai ser T ds menos P dV. Tá? Eu estou escrevendo isso aqui por unidade de massa. Tá bom? Por unidade de massa. Tá? Ótimo. Então, olha só o que dá para a gente fazer aqui, tá bom? Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. Tá? Para isso aqui, eu não vou precisar esse negócio. Eu não sei porque que eu fiz isso aqui. Espera aí. Só um minutinho aqui. Acho que isso eu vou precisar só mais tarde. Fez a transformada de Legendre? Oi? Aumenta o som aí. Foi a transformada de Legendre que você fez? Não, não vou usar transformador de Legendre. Não vou precisar disso, não. Tá? Na verdade, é porque quando isso aqui acontece... Ah, sim, isso é uma observação, talvez eu não vá usar agora, tá? Mas como na minha nota eu fiz, eu vou colocar aqui, tá? A observação é a seguinte, tá? Nós temos um certo termo lá, que é na equação da taxa de geração de entropia, tá? A gente tem um termo lá que é esse aqui, ó. Né? Eu vou falar o seguinte, assim, consequências da... Ah, já sei como organizar. Eu estava querendo saber como é que eu ia organizar isso, tá? Então, eu vou botar aqui reversibilidade. Não, desculpa. Consequências da reversibilidade. O que eu quero dizer? Se eu tiver um processo reversível, quais coisas têm que acontecer? Tá? Ou quais coisas são proibidas? Vamos ver assim, o que rola com a reversibilidade? Tá? Tem uma primeira coisa que acontece aqui, que, como é que fala? Que, na verdade, a gente nem precisaria estar trazendo, mas eu vou colocar aqui. Tá? A primeira coisa é que aquele Q3' tem que ser zero. Porque para ser reversível não pode ter essa geração de calor. Tá? Não pode ter geração de calor, não pode estar condensando calor lá dentro. Tá? Tem uma outra coisa que é o seguinte, não quer dizer que não possa estar entrando calor no sistema. Pode estar entrando calor no sistema, mas ele tem que entrar de um jeito muito especial, porque para o calor ser transferido de forma reversível, aí eu vou anotar aqui, ó. Isso aqui seria: se você estivesse em um processo reversível, então esse calor teria que ser transferido a temperatura constante. Então, em um determinado processo que seja reversível e que tenha transferência de calor, a temperatura tem que ser constante. Isso quer dizer que essa igualdade pode ser escrita assim. Eu acho que eu vou usar isso. Esse R, o que significa? Significa que esse é um calor em um processo reversível. Em um processo reversível. Tá? Então, ele deveria ser assim. Beleza. Então, olha só o que é que eu vou fazer aqui, ó. O que é que eu vou fazer aqui, tá? Então, no fundo, o que é que a gente tem aí a outra consequência de um processo reversível, e essa aqui
é a mais importante para nós agora. Essa aqui eu vou usar só depois, quando eu quiser calcular a taxa de aumento da entropia. Eu vou usar essa lei aqui, tá? Essa aqui, ó, essa igualdade. Mas agora eu não vou usar essa igualdade aqui, não. Agora eu vou usar outra, tá? Eu vou usar outra. Eu vou usar assim, quer ver, ó? Eu vou fazer o quê? Como é que está aqui esse negócio aqui? Peraí. Essas aqui já são as relações de Gibbs. Lá na frente, o que é isso mesmo que eu vou fazer? O que eu fiz com aquele cara? Ah, tá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar a nossa relação de Gibbs, que é essa aqui, vou passar o PDV para cá, tá? E vou fazer por analogia, assim, o que seria a relação de Gibbs para uma partícula fluida no escoamento. A diferença que tem é que, em vez de eu escrever Dzinho é I, eu vou escrever Dzão é I, porque eu estou viajando com essa partícula, tá? dt. E aí, eu vou escrever aqui mais V, P, dV, dt é igual a esse cara aqui, ó, TdS é igual a T ds dt, tá? Isso aqui seria a nossa equação de, como é que fala? De Gibbs para uma partícula. Esta equação pressupõe que o processo seja reversível, tá? Agora, olha o que eu vou fazer, tá? Se o processo for reversível, eu sei quanto que é TdS dt. Se o processo for reversível, TdS dt, é aqui que eu vou usar o grande barato. O TdS dt, olha só, se o processo é reversível, vou botar aqui. Se reversível, como é que fica essa equação aqui? Ela vai ficar assim, ρ ds dt é igual a 1 sobre t divide Q, duas linhas, reversível. Se o processo for reversível, essa equação fica assim, porque não pode ter geração de entropia, porque ele é reversível, e esse calor fica assim, eu usei aquela lá, tá? Então, o que eu vou escrever aqui no ρ, aqui tem TdS dt, mas no lugar de TdS dt, tá certo? Se eu multiplicar toda essa equação aqui por ρ, então vou multiplicar ela por ρ desse lado aqui, ó, e vou multiplicar esse termo aqui por ρ, só para já ficar exato, ó. Isso aqui vai ficar T, que multiplica o TdS dt, era 1 sobre T, divide Q, duas linhas, só, né? E esse cara aqui era o reversível. Aí esse T cancela, tá bom? Ctrl Z, cancelou, e sobrou o quê? Sobrou o seguinte, sobrou uma equação que a gente já quase viu ela, ρ, que multiplica di dt mais P dV dt é igual a div de Q, duas linhas, tá? Então, aqui embaixo dela, eu vou escrever uma irmãzinha dela, né? Que a gente já escreveu, mas a gente sabe que ρ di dt mais P, Ctrl Z, dV dt é igual a quem? Em geral, é igual a div de Q, que tem que grifar. Mais, gente,
Oh, Deus, o que eu estou esquecendo aqui? Ninguém fala nada. Poxa vida, só tem traíra aí, nenhum para ajudar o amigo. Deixa eu botar um menos aqui. Aqui, se eu esqueci o menos aqui, também tá. Aqui tá certo. Onde não vai estar certo é aqui em cima. Puxa. Ó, tanto de menos esquecido, ó. Nossa Senhora, gente. Sabe que por um sinal de menos, eu dependendo do meu professor, estava já reprovado nessa aula. Aí, ó, pronto. Aqui não precisa. Tá certo. Aqui tá certo. Mais quem? Tal, dot D, mais Q, 1, 2, 3. Pronto. Na verdade, eu fazendo isso, eu consigo, eu posso até, isso aqui passa a ser uma consequência. Isso aqui passa a ser uma consequência, na verdade, se você olhar bem. Porque, ó, isso aqui está claro, que o processo irreversível é isotérmico, aí você tem que ir lá recorrer à termodinâmica, né? E a relação de Gibbs é para isotérmica, então ela usa isso aqui. Usando a reversibilidade na segunda lei da termodinâmica, a gente tem essa expressão aqui que eu acabei de usar. Então, o que nos diz? Isso aqui, ó, esta primeira equação aqui, ela seria o quê? Ela é, na verdade, a relação de Gibbs para uma partícula material escoando no escoamento. E a relação de Gibbs é intrinsecamente reversível, tá? Essa aqui de baixo é a equação da energia, é a primeira lei só. Em geral, para um escoamento, reversível ou não. Só que aí fica para a gente muito claro que, mesmo que você produza transferência de calor reversível, ou melhor, ainda que você faça um escoamento que não tem transferência de calor, assim, que não tem com a condutividade super baixa, eu não sei o que você vai fazer com esse cara, tá? O que importa é que esse cidadão aqui é uma fonte de irreversibilidade. E esses trabalhos aqui, ó, a taxa de trabalho das tensões deviatóricas é irreversível do ponto de vista termodinâmico, tá? Então, e olha, o mais interessante aqui é que não importa a natureza do fluido, estou falando de fluido newtoniano, ou ele, tá? Cara, se ele tem algum tipo de viscosidade, então, as tensões deviatóricas são processos irreversíveis do ponto de vista termodinâmico. Obrigatoriamente estarão associadas à taxa de produção de entropia pelo escoamento. Isso fica muito claro quando a gente consegue escrever a primeira lei e consegue escrever a relação de Gibbs e verifica as diferenças entre a primeira lei para o escoamento e a relação de Gibbs para o escoamento, porque essas diferenças são, obviamente, o que distingue os processos ou termos associados a processos reversíveis de termos associados a processos irreversíveis no escoamento, tá? Então, a conclusão principal dessa última parte da aula é que o produto tal dot dot D, tá, é uma potência, uma taxa de trabalho associada a transformações irreversíveis. Taxa de aumento da entropia, caminhando para o fim do universo. E é isso. Eu acho que eu vou ficar por aqui, tá certo? Porque para a aula que vem, eu vou ter que usar, aí sim, outros potenciais termodinâmicos, te lembrar sobre
as relações de Maxwell, um pouco do que são diferenciais exatas, né? E como que a gente deve trabalhar com elas, né? E daí a tarefa na aula que vem vai ser... Não, antes de eu falar qual é a tarefa da aula que vem, eu quero saber se tem alguma dúvida, algum comentário. Professor, Oi? a fonte de reversibilidade, o Q três linhas, nunca pode ser negativa, correto? Não, não é correto. Você tem assim, nesse caso, ela é assim, ela poderia ser negativa. Pode ser. Pode ser. Ele pode ser, como é que fala? Esse cara, ele pode ter um valor negativo. Eu acho que o que não pode ter é o S3 linhas, né, professor? O S3 linhas nunca vai poder ser negativo mesmo, né? Não, não, não pode? Pode, Matheus, claro que pode. Não, claro que pode. Não tem problema nenhum o S3 ser negativo. Quem não pode ser negativo é você pegar um sistema maior isolando todo mundo, aí o S3 linhas desse sistema maior isolando todo mundo não pode ser negativo. Se a gente estiver olhando só para essas partículas fluidas, pode variar a entropia delas. Localmente, sim, né? Localmente, pode. Isso seria, por exemplo, uma reação endotérmica, tá? Uma reação endotérmica, ou esse escoamento está sendo esfriado. Você está, sabe, tem alguma coisa acontecendo ali, você está num estado ou você, por algum motivo, consegue supersaturar o seu fluido, ele vai para um estado de meta-equilíbrio, né? E aí ele consegue diminuir a entropia. Só que isso vai ser só uma coisa local. Na hora que você fizer a conta global, sempre ela vai ser positiva. Na verdade, pode ser, tá? Pode ser. O que estaria acontecendo é o seguinte, tanto para um como para outro. Se você tiver nesse volume aqui, e por acaso o S3 linhas dele for negativo, tá? Na hora que você pegar o universo inteiro, for na fronteira desse camarada aqui, você tem que encontrar uma fronteira longe o suficiente para que ele seja um sistema fechado, tá? Adiabático e hermético. Aí, meu filho, aí nesse sistema não tem pra onde correr, não. Aí o S3 linha será positivo. É isso. Na verdade, a segunda lei é isso. Ô, Taiguara, Diga. uma dúvida que eu sempre tive sobre a entropia do universo nesse contexto que o senhor comentou aí, sendo uma fronteira adiabática, no caso que não dá para trocar energia com a vizinhança, no caso, nem sei se tem vizinhança, né? Você tá Mas cego, né? não, essa porra não iria pegar fogo, professor, com o Como assim? aumento da Da entropia? entropia? Não Não. seria o fim mesmo do universo, sei lá. Não. Se você tiver um sistema diabático que ele está... se ele tiver fora... Esse sistema é um sistema diabático, está fora do equilíbrio, tá? Ele vai caminhar para um sistema para uma posição de máxima entropia. Pronto, acabou. Isso é a primeira lei. A primeira e a segunda lei. Você tem um sistema diabático, tá? E ele está fora do equilíbrio, ele vai caminhar para o equilíbrio, e o equilíbrio será como é que fala? Uma posição de entropia mais alta. Então, agora eu vou te dar uns exemplos. Vamos Ah, supor que seu sistema... mas isso não faria o aumento da temperatura? Não, Não necessariamente? não necessariamente, tá? Não Agora eu buguei. necessariamente, tá? Você, como é que fala? Eu vou te dar um exemplo claro em que sequer a gente precisa falar de temperatura, tá? Vamos supor que você pegou o seu sistema adiabático. Você está vendo meu quadro ainda? Tá, ele está projetado, não tá? Tá. Isso aqui seria uma ideia assim. Vamos supor que você pegou um sistema diabático. Eu vou representar minha fronteira diabática como sendo o azul, ela é adiabática e impermeável. Está aqui, tá? E eu criei aqui uma fronteira aqui, ó, aqui no meio. Aqui em cima eu tenho hidrogênio e aqui embaixo eu tenho oxigênio. Tá bom? O agente misterioso, seja ele quem for, é capaz de tirar esta fronteira aqui.
ele vai, você sabe o que vai acontecer? Ele vai caminhar para essa situação aqui. Ó, caramba, sai igualzinho. Ele vai misturar. Pronto, a entropia aumentou. E se fizer a conta, aumentou mesmo. Sabe por quê? Porque aumentou o volume de cada um. Eles sofreram processos em que o volume de cada uma das fases aumenta. Dá para fazer as contas da entropia. Aqui, ó, esse S1 aqui, ele é menor do que o S2 aqui. Tá? Hidrogênio e oxigênio. Temperatura pode aumentar. Vamos supor que o agente misterioso, seja ele quem for, Professor, senão está invertido. tá mesmo. É, verdade. Obrigado. Vamos supor que o agente misterioso provocou uma reação entre duas moléculas dessas de hidrogênio e oxigênio e começou a gerar água. Tá? Essa oxidação do oxigênio vai gerar uma molécula mais estável depois disso aí. Neste caso, a temperatura vai subir desse negócio. E a entropia vai aumentar mais ainda. E vai aumentar, vai aumentar. Esse estado aqui é um estado de equilíbrio. Engraçado isso, né? Esse aqui é um estado de equilíbrio. No fundo, a termodinâmica, você sabe qual é o trabalho que a termodinâmica faz? A termodinâmica ela faz um trabalho muito interessante. Ela faz quando essa fronteira está, você pode reduzir a termodinâmica a resolver um problema. A tarefa da termodinâmica é resolver um problema só, tá? O problema é o seguinte: essa é a tarefa da termodinâmica. Dado um sistema em equilíbrio, que é esse aqui, esse sistema está em equilíbrio, tá? O que é estar em equilíbrio? Você espera tempo suficiente, tá? Para que as propriedades macroscópicas sejam homogêneas. Está em equilíbrio. Tem jeito de escrever isso de forma bem bonita, mas rigorosamente falando é isso, tá? Aí, qual é a tarefa da termodinâmica? Remova um vínculo, uma restrição, remova alguma coisa, modifique as restrições que sujeitam o seu sistema, alguma restrição. Então, neste caso aqui, eu estou removendo uma restrição. Tirei a fronteira. O trabalho da termodinâmica é me dizer qual é o próximo estado de equilíbrio. Qual é o próximo estado de equilíbrio? Essa é, digamos assim, a pergunta essencial da termodinâmica. O problema essencial da termodinâmica. Né? E aí você pode perguntar assim, qual é mas todo o estado de equilíbrio ele é definitivo, este próximo estado de equilíbrio? De muitas maneiras, ele é sempre um meta-estado de equilíbrio. Ele é sempre um meta-estado de equilíbrio. Porque pode ser que eu consiga remover outro vínculo. Então, aqui eu consegui remover outro vínculo quando eu fiz isso. Tá? Eu venci um potencial eletroquímico e produzi uma reação química. Pronto. Venci outro vínculo. Ela vai descarregar, vai chegar em outra posição de equilíbrio. Agora eu tenho moléculas de água. Será que tem outro vínculo que eu posso agora fazer de novo com essa molécula de água? Pode, tem. Só que talvez seja um vínculo mais difícil de remover. Mas que tem. Professor, esse calor gerado, por exemplo, por essas reações químicas que acontecem constantemente no universo, não faria o universo caminhar para uma condição de equilíbrio diferente, com certeza, e de uma temperatura mais elevada? Não, só se ele ficasse do mesmo tamanho, né? Mas ele cresce. E o universo é Ele é muito mais. expansível. E o universo é muito mais complicado que isso, Jackson. O universo tem coisas misteriosas lá, tem forças internas que não estão totalmente esclarecidas em muitos casos. O universo é o bicho. Tá? Entendi. Rapaz, a gente entende só copo d'água. Beleza, valeu, Tá? professor. Essas letras bonitas aqui é só para resolver o problema do copo d'água. O problema do universo ainda é outro. Então, mais perguntas? Estou gostando da discussão. Até agora, aqui é o Diego, tudo bem? Fala, Diego, tudo bem e você, querido? Fala aí. Eu, primeiro, eu quero te agradecer muito aí, porque
me fez lembrar, quando eu li os primeiros livros de termodinâmica, né? E o autor falava, olha, existem processos irreversíveis, e um dos fatores de reversibilidade é o escoamento. Pronto, vamos continuar. E ele não entrava, né, no mérito. E aí, hoje eu estou vendo uma aula, uma demonstração matemática, né, chegando nessa conclusão. É até emocionante ver. Legal. Gostei. Aí eu lembrei também, que eu também já li livros que dizem o seguinte, que qualquer gradiente finito de temperatura, ele, em certa medida, gera irreversibilidade. Eu procurei na sua equação aí, onde é que a gente faria esse tipo de interpretação para Deixa eu... gradientes finitos de temperatura, entendeu? Cara, eu vou te mostrar. É outra. Eu vou demonstrar que gradiente de temperatura é fonte de entropia. Pode deixar. Eu vou fazer isso para você, tá? Matematicamente. Agora, tem um detalhe, Diego. Não basta que tenha gradiente. Gradiente, estou entendendo no sentido amplo, que haja diferença de temperatura. O fato de haver diferença de temperatura não significa propriamente que há aumento de entropia. Você pode ter diferença de temperatura sem aumentar a entropia, é só você não deixar rolar calor, tá? Porque o calor aí seria... Então tem que ter um vínculo, mais uma vez. Você pode ter diferença de temperatura desde que entre eles haja um vínculo adiabático. Aí, quando você remove este vínculo adiabático, o sistema vai caminhar para outro equilíbrio, para outro estado de equilíbrio, porque envolverá transferência de calor entre fronteiras de diferentes temperaturas. Tá? Então, se você tiver transferência de calor com, como é que fala, com variação de temperatura, então você vai ter aumento de entropia. Essa história de ter aumento de entropia, ela nesse senso disso aqui, ó, tá certo? Porque a gente também pode interpretar a coisa da seguinte maneira. Eu aqui em algum lugar, eu não sei bem aonde, aqui, ó. Quando a gente pega o nosso sistema mais trivial de todos, que a mecânica ainda conseguia resolver, tá? Esse sistema aqui. Sistema mecânica resolveu para a gente. Ela resolveu desse jeito que a gente pode chamar ali, é uma primeira interpretação, e depois a gente chega numa segunda interpretação. A gente pode elaborar isso, tá? A elaboração disso aqui vai levar para um negócio chamado cálculo das variações, mas eu vou tentar interpretar isso de uma forma do cálculo das variações, que é o seguinte: a gente está vendo que aquela mesma lei lá em cima pode ser interpretada como uma certa quantidade que o DE é zero. Tá? Que o DE é zero. Se o E é isso aqui e DE é zero, então isso aqui vale. O que isso, no fundo, está dizendo para a gente? Tá? Ele está dizendo o seguinte: vamos supor que, na verdade, você tem um sistema mecânico, né, que no caso é esse sistema aqui, ó, ele tá percorrendo uma série de estados. E o que são os estados desse sistema mecânico? Tá? O estado dele é a posição que ele está e a velocidade que ele tem. O que você quer saber desse sistema é qual a velocidade que ele tem em cada posição. Tá? Você pode resolver essa equação diferencial e você vai chegar nessa resposta. A outra coisa é que você pode falar o seguinte: eu sei que o estado que ele tem é alguma função E. Esta é uma função tanto da posição quanto da velocidade, tá? Eu tenho que achar essa função. Eu sei que os estados que ele percorre obedecem a este princípio. DE é zero. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte: a gente pode derivar as equações ou entender o sistema de formas distintas. Eu posso olhar para isso e chegar à conclusão de que DE é zero, ou eu posso falar assim: não, os estados que o meu sistema pode visitar, X e V, no caso, o estado é esse par ordenado, tá? São tais que a diferencial dela é zero, tá?
termodinâmica faz a mesma coisa com a tal da entropia. Quando na verdade eu fiz essa coisa que eu falei aqui, você remove um sistema, um vínculo, e ele vai para outro estado, tá certo? A gente pode interpretar, por exemplo, aquele processo do êmbolo subindo ou descendo, tanto faz, tá? Tá subindo aqui, como na verdade uma sucessão, uma sucessão de alterações de vínculos. Alterei uma vez, depois alterei de novo, fiz isso continuamente, tá? Só que quando eu faço essa sucessão de alterações de vínculos, eu tenho que sempre de um estado para outro estado. Então, cada vez que eu subo, eu tenho que esperar, porque se eu subir de uma vez, a termodinâmica também resolve. Só que ela tem que esperar o primeiro ponto, o segundo ponto virar um estado, ou seja, tem que dar tempo suficiente para ele se homogeneizar. Então, se você vai indo devagarzinho o suficiente, ele em cada nova posição do êmbolo, ele é um estado. Então, nestas condições, tá certo? A termodinâmica postula que deve haver uma função e essa função sempre vai andar num ponto crítico. Assim, e é essa função que vai me dizer quais são os estados, tá? E é desse jeito, é igualzinho a esse aqui. É igualzinho a esse cara. Só que aqui a função é essa energia, tá? É essa função, esse princípio de máximo. É um princípio, por que de máximo? Porque D é zero. É um ponto crítico, né? Você podia postular como sendo um princípio de mínimo. Lá, as variáveis de estado, sabe quem era? Era x e v. Aqui as variáveis são outras. O S é uma função de U, que é a energia interna do cara, e do volume. E quando você faz o ds, isso aqui vai, eu não sei porque eu estou falando disso, é ds du mais ds dv. E aí, com o tempo, a gente vai aprender que este cara é a temperatura e que este cara é menos a pressão. E a termodinâmica foi assim, professor. Foi assim, né? Pois é. Essa aqui é uma maneira de ver a termodinâmica. É a gente ver como é que fala? Opa, mas eu falei bobagem aqui, hein? Aqui eu falei bobagem, desculpa, não é isso não. Eu escrevi uma bobagem enorme. Se você viu termodinâmica assim, você devia ter me corrigido. Porque ele fala que o S é uma S de U. É importante, tá? Só que ela tem propriedades tais que o U pode ser escrito como um U de S e V. Aí sim, é assim que faz, tá? Ela tem essa, e aí sim, aí quando, oi, isso, é ds assim, agora tá certo, tá? ds mais du dv, e aí assim, a gente aprende que du ds é a temperatura, e que isso aqui é menos a pressão, tá? Então, na verdade, essa história de que a entropia aumenta, de que a entropia diminui, né? Veja bem, né? Interpretando a termodinâmica, na visão da termodinâmica clássica, quando a gente vai para a termodinâmica estatística, olhando para a mecânica estatística, e para compatibilizar a termodinâmica estatística com a termodinâmica clássica, postulatória, então você não tem muitos caminhos que não você falar que a entropia é um ponto de máximo nos estados de equilíbrio, tá? Ou seja, quando você vai de um estado de equilíbrio para outro, você tem que ir de um ponto de máximo para outro ponto de máximo, certo? Então, é possível mostrar que nessa situação, a entropia geral de um sistema adiabático e isocórico só aumenta, né? Mas, em tese, na termodinâmica postulatória, você poderia ter assumido que esta entropia aqui, esse aqui é um ponto de mínimo, tá? Que seria um ponto de mínimo. Poderia. A gente só ia achar estranho, porque a nossa percepção de temperatura ia dar trocada, essas coisas, mas o resto ia dar tudo certo. Tá? Professor, Oi. essa primeira que você fez também estava certa. Só que não era a temperatura. A representação entrópica e só errava que não era a temperatura, Não é exato. Não era
Não era a temperatura e nem era a pressão do outro lado. Só por isso. Eu queria chegar nessa aqui, né? Essa equação aqui, porque quando você faz aqui, é a equação fundamental, né? Da termodinâmica. É isso. Mais perguntas, gente? Professor, minha última aqui, professor. Puxa, quantas você quiser. Vai lá. Ainda sobre o que o Diego comentou sobre a irreversibilidade do escoamento, um escoamento totalmente desenvolvido teria uma irreversibilidade menor do que um escoamento não desenvolvido? Não necessariamente. Não, você não pode falar isso categoricamente. Um escoamento plenamente desenvolvido dentro de uma tubulação está cheio de tensão de cisalhamento para toda a banda. Na verdade, a única coisa que ele está fazendo é gerar irreversibilidades. Você tem que usar energia para manter aquele escoamento acontecendo em velocidade uniforme, ou estéreo, né? Não é uniforme porque é um perfil parabólico ou um ciclo turbulento tem outra coisa, mas para você manter um escoamento acontecendo em regime permanente, perdão, você precisa ficar gastando trabalho. A única coisa que você está fazendo é gerar irreversibilidade. Entendi. Você entendeu? Entendi. Esse é o permanente. Esse é o Entendi. permanente. Minha dúvida surgiu porque eu olhei só para aquele volume de controle pequeno lá no meio da tubulação, no caso. Aí Pois é. teria a igualdade de velocidades ali. Igualdade não, os gradientes. Só você teria que pegar uma partícula muito especial, uma que está só na linha de centro, né, do escoamento. Essa seria a única partícula que não está sendo cisalhada no escoamento de Hagen-Poiseuille, que seria o escoamento dentro de um tubo plenamente desenvolvido. Essa seria a única partícula que não está sendo cisalhada. Todas as outras estão sofrendo cisalhamento. Portanto, tem tensões deviatóricas que vão estar fazendo trabalho, tá? E esse trabalho dessas tensões deviatóricas é irreversibilidade. Entendi. Tá bom? Boa pergunta. Valeu, professor. O que mais? Vou parar a gravação. Agora que eu vi que essa gravação vai ficar de 2 horas. Parei.